Nós estamos na 7ª aula do curso Lealdade e Deslealdade, e nós estamos no 6º estágio da deslealdade. Primeiro estágio, independência. Segundo estágio, ofensa. Terceiro estágio, a passividade. Quinto estágio, estágio crítico. Sexto estágio, político. E hoje nós vamos falar sobre o estágio do engano. São tantos estágios que a gente até acaba esquecendo. Mas eu gostaria de relembrar mais uma vez, porque é bom nós repetirmos o que é ser leal, o que é desleal. Ser leal, ser uma pessoa que tem lealdade, é uma pessoa fiel de palavra, íntegra, compromissada, responsável, verdadeira e sincera. E ser desleal é ser uma pessoa infiel, sem palavra, desonesta, sem compromisso, irresponsável, falsa, fingida, descontente, hipócrita e traidora. E nós estamos falando sobre os vários estágios da deslealdade, e hoje nós vamos falar em especial sobre o estágio do engano. Não necessariamente a pessoa precisa passar por todos esses estágios para ser uma pessoa desleal, para ser uma pessoa traidora. Mas pode-se acontecer normalmente de uma pessoa desleal seguir cada passo que nós estamos falando, e está tudo misturado e tudo acontecer ao mesmo tempo, ok? Então nós lembramos os estágios da deslealdade: o estágio da independência, o estágio da ofensa, o estágio, me ajuda aí, pessoal, passividade, o estágio crítico, o estágio político, e agora o 6º estágio, muito obrigado, meus queridos alunos, o estágio do engano. Quem tem um livro, agora são as páginas de 31, da página 31 à página 35. Então nós vamos falar sobre o engano. E eu gostaria de dividir esse engano que ele fala em alguns enganos. E o primeiro engano do estágio do engano que nós temos certeza é que as pessoas que se rebelam, as pessoas que são desleais, elas estão grosseiramente enganadas. Por quê? Porque se elas não tivessem enganadas, elas não iriam fazer algumas coisas que elas fazem e que resultam na sua própria destruição. Alguém aqui em sã consciência gostaria de destruir a própria vida? Não. Mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que quem arma uma armadilha para alguém para matar e arma ali, por exemplo, um buraco, para que a pessoa caia no buraco e morra, armou uma armadilha para si mesmo. Então uma pessoa que chega ao estágio de engano, tudo que ela está fazendo, ela está cega, e tudo que ela está fazendo não vai prosperar e vai voltar contra ela mesma. Então por isso que o primeiro estágio do engano é o próprio engano. A pessoa está totalmente enganada. Ela acha que ela está fazendo uma coisa certa, que ela tem razão, mas ela está destruindo ela mesma, e ela não está conseguindo ver. O segundo estágio do próprio engano é que essas pessoas que estão se auto-enganando, elas pensam que elas são maiores do que seus líderes.
elas pensam que são melhores e maiores do que seus líderes, que ele chama aqui de sêniores, porque em muitas igrejas não existe pastor presidente ou bispo, mas aí tem vários pastores e tem o pastor sênior, ou seja, o pastor acima dos outros, né? Então, o segundo engano é que ela pensa que ela é maior do que o pastor que foi colocado sobre a vida dela. E aí, um filho no ministério, porque ele começa a fazer, entre aspas, coisas maiores do que o pai, acha que é melhor e maior do que o líder. Mesmo Jesus dizendo para nós, o próprio Jesus disse, e eu convido você a abrir sua Bíblia em João 14, 12. Eu vou ler vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, você vai ler na Nova Versão Internacional. Que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse que aqueles que creem nele, aqueles que são seus discípulos, aqueles que são, como numa empresa tem um trainee, tem um estagiário, ele começa a trabalhar lá na empresa, não sabe fazer nada. Quantos de vocês já começaram numa profissão, não sabiam fazer nada, né? Nós, ou na escola, no colégio, na faculdade, e aí a gente não sabia fazer nada e teve alguém ali para nos ensinar. E aí depois de um tempo a gente vê que a gente está fazendo melhor do que aquela pessoa que nos ensinou. E Jesus não teve problema nenhum em dizer que os seus discípulos vão fazer obras maiores do que ele. E a verdade é que hoje muitos evangelistas, muitos pastores pregam para mais multidões que Jesus. Ora, nós sabemos que talvez o maior público de Jesus, ali quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente colocar 2 filhos por família, nós temos 20.000 pessoas. Se for que nem a família dos irmãos aqui da igreja, que tem 4, são 30.000 pessoas. Mas nós sabemos que tem evangelistas hoje que pregam para mais de 1 milhão de pessoas. Nós sabemos que Jesus, naquele tempo, ele percorreu a região ali da Palestina e ao redor. Ele só viajou cerca de 300 quilômetros ao máximo de distância de Nazaré. E hoje tem evangelistas que viajam o mundo inteiro de avião, para lá e para cá. Estão no Japão, estão na África, estão na Europa, estão na Oceania, estão no Brasil, estão nos Estados Unidos. Eles viajaram e percorreram mais quilômetros que Jesus. Nós sabemos que Jesus, segundo a Bíblia, ressuscitou 2 pessoas: o filho da viúva e a filha de Jairo. São as 2 pessoas mais Lázaro, 3 pessoas. 3 pessoas Jesus ressuscitou segundo a Bíblia. E nós sabemos que tem um pastor chamado Smith Wigglesworth. Ele ressuscitou 21 pessoas no seu ministério. E nós sabemos que tem muitos pastores, porque Jesus, quando ele morreu, ele tinha só uma roupa de valor, que acho que Herodes tenha dado para ele, e aí eles nos rasgaram. Jesus deixou uma túnica, e muitos pastores morrem e deixam fortunas. E também Jesus morreu sem honra alguma. Não morreu numa cruz? Não foi humilhado na cruz, sim ou não? E muitos pastores, quando morrem, eles são homenageados. Fala sobre eles no mundo inteiro, né? Por mais que falavam mal dele durante a vida, quando aquela pessoa morre, se fala bem dele. Todos esses exemplos que eu estou dando são pessoas que fizeram obras maiores do que Jesus. Mas quer dizer que eles são mais que Jesus? Eles tomaram o lugar de Jesus?
Não. Cristo é rei e sem ele não somos nada. Você ainda é você. Esses fatos não tornam alguém maior do que Jesus Cristo. Somos ainda mortais e sem importância. Volta agora em João 13:16. Jesus vai dizer assim: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Infelizmente, o que acontece? Quando uma pessoa começa a progredir, a avançar, a crescer no ministério, começa a subir na cabeça, começa a cair no erro de Satanás, o erro da soberba, que é o erro que está lá em 1 Timóteo 3,6, que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, não coloque como bispo alguém que seja novo convertido. Para quê? Para que ele não caia na condenação do diabo. Qual que foi a condenação do diabo? A soberba, a arrogância. Ele quis ser maior do que Deus. Então, pensar que a gente é maior do que a gente é, por quê? Porque a gente começa a ser usado por Deus, porque a gente começa a ser abençoado por Deus, porque Deus começa a nos utilizar no ministério. E aí, só porque a gente conseguiu algo que aqueles que vieram antes que nós não tinham, que aqueles que nos ensinaram não tinham, mas que prepararam o caminho para nós, e porque esse pensamento sempre passa pela nossa cabeça, porque nós somos conhecedores do bem e do mal, e Satanás sempre vem para dividir, nós, se deixarmos isso cair no coração, nós então chegamos nesse segundo engano, de achar que a gente é maior do que aqueles que nos colocaram. Porque a pessoa, em primeiro lugar, ela está enganada, porque ninguém faria mal a si mesmo. Mas, num segundo momento, essa pessoa está enganada, porque ela se acha melhor do que aqueles que a trouxeram para Jesus. Às vezes a pessoa nos trouxe para Jesus, nos ensinou a Bíblia, aí às vezes aquela pessoa não teve a oportunidade de estudar, aí aquela pessoa vai lá, investe, a gente vai, faz um curso, ele vai, nos ensina, nos ajuda, nos abençoa, nos coloca num lugar, tem ajuda, da qual aquela pessoa não teve, e aí a gente consegue resultado melhor, e a gente começa a achar que a gente que é bom, e não valoriza aquelas pessoas que investiram em nós. E aí, cai no terceiro engano. Qual é o terceiro engano? Engano pelo recente sucesso. O sucesso recente, o sucesso que a gente teve, porque Deus nos usou, porque investiram em nós, o que acontece? Nos leva a desprezar os nossos professores, aqueles que nos ensinaram. Só porque ele dá o exemplo no livro, né, de um pastor que está numa congregação e de repente a congregação conseguiu prosperar, e daí ele comprou um carro novo, ou porque ele teve um grupo de seguidores maior do que o seu mestre, que o colocou ali, ou porque ele teve uma visão de Deus, ou porque ele começou a ser usado por Deus em dons espirituais, para realizar milagres, para realizar curas, ou porque orou por algumas pessoas, e algumas pessoas caíram no espírito. Aí a pessoa começa a ficar ludibriada, enganada pelo seu recente sucesso. Eu sou bom, eu sou melhor do que o bispo, eu sou melhor que o Natanael. Quantas vezes já oraram e o cego viu, e o surdo ouviu, e o paralítico andou? Eu orei. Agora eu tenho que ser não só bispo, mas tem que criar na igreja metodista o título de apóstolo. Apóstolo, eu tenho que ser apóstolo, e meu título é vitalício. Ninguém deixa de ser apóstolo. Alguém deixa de ser apóstolo? Só Judas. Então, a gente não pode esquecer, 80% do que a gente ensina e prega, a gente aprendeu. A maioria das coisas que a gente fala, a gente não criou, a gente copiou.
Se estamos em algum lugar é porque alguém nos ajudou, alguém nos colocou. Se eu estou aqui, é porque alguém me colocou, alguém me ajudou, alguém acreditou em mim, alguém abriu esse lugar, teve investimento de uma igreja, para abrir esse lugar, para alugar, para comprar as coisas. Alguém acreditou, alguém ajudou, alguém investiu. Se nós conseguirmos avançar um pouco mais do que aqueles que nos colocaram, é porque eles nos ajudaram. Nós não podemos cuspir no prato que a gente comeu. Assim como você, filho, se seu pai se esforça e trabalha de noite para você fazer uma faculdade, ou para você ter um trabalho melhor, quando você crescer, não vai menosprezar seu pai e sua mãe. Você tem que ajudá-los, você tem que investir neles. Por quê? Porque eles investiram em você. E aí a gente vai ter o exemplo de Satanás. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. No meio da Bíblia você vai abrir Salmos, aí vai passar os grandes livros, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, e aí você vai chegar em Ezequiel, capítulo 28, quem pode passar cola? Diga a página, vamos ler o versículo 14, Ezequiel 28, 14, aqui está falando de Satanás, aqui no capítulo 28 de Ezequiel, e diz assim, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Preste atenção no versículo, nessa parte, tu eras querubim ungido, e te estabeleci. Se ele era ungido é porque alguém o ungiu, e ele estava ali porque alguém o colocou, estabeleceu. Ele era isso, um anjo de Deus, escolhido por Deus, responsável para proteger. Dizem os estudiosos que abaixo de Deus estava Satanás. Ele era o maior de todos os outros anjos, ou um dos maiores. E aí então, no versículo 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores, os teus pífaros estavam em ti, num dia em que foste criado, foram preparados. Presta atenção nessas palavras do versículo 12, tu, cheio de sabedoria e perfeita formosura, e no final do versículo 13, no dia em que foste criado. Satanás era um anjo de luz, filho da alvorada, que no latim significa Lúcifer, está em Isaías 14, 12, no latim, na Vulgata, na Bíblia escrita em latim, significa Lúcifer. Ele foi designado por Deus, ele foi encarregado por Deus, mas ele esqueceu algo muito importante, a sua perfeição, a sua sabedoria, a sua beleza, vieram de algum lugar, porque ele foi criado, não veio dele mesmo. A sabedoria, a formosura, a beleza não vinha dele mesmo, mas vinha da onde? De Deus. Quem que era a fonte? Deus. Enquanto ele estava conectado com Deus, ele ia ter essas coisas, mas a partir do momento que eu acho que sou eu mesmo, eu quebro a conexão. É que nem a internet, você está lá com o seu celular, você acha que é o seu celular que tem internet? Se você desligar o Wi-Fi, ou se perder a conexão do Wi-Fi, ou do 3G e 4G, que não é nenhum G muitas vezes,
Vai funcionar a internet? Não vai funcionar, porque tem que estar conectado. Então assim, Satanás caiu nesse erro, dele achar que a sua perfeição, sua sabedoria e beleza, não vieram de alguém, não foi estabelecido por ninguém, não foi criado. Ele foi enganado pelo seu recente sucesso. E aí o que aconteceu? Leia comigo no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Ele desejou se colocar acima de Deus. Ele achou que ele podia tomar o lugar de Deus. Olha só, se não é algo enganoso. Como que alguém sã consciência pode achar que pode tomar o lugar de Deus? Como que alguém sã consciência pode tentar lutar contra Deus? Vai conseguir vencer? Não. A pessoa está sendo o quê? Desculpa a palavra. Burra. Sim ou não? Sim. É ruim para ela mesma. Quem em sã consciência vai querer o mal, a destruição para si mesmo. Mas é um engano. Lembra o primeiro fator do engano? Fazer o mal para si mesmo. A pessoa não consegue ver. Aí ela se acha o que? Melhor do que aqueles que os estabeleceram. E aí o recente sucesso sobe na cabeça. E aí cai no erro do primeiro de todos os rebeldes, de todos os desleais, de Satanás. Esse pastor que escreve esse livro, ele dá o exemplo de pastores ganeses. O que é pastores ganeses? De Gana, lá na África. Lembra que o Brasil jogou contra a Gana? Lembra? Então, por que ele dá o exemplo dos pastores ganeses? Porque ele é de Gana. E aí o que acontece? Muitos pastores ganeses se tornam desleais, rebeldes, depois que eles são enviados para os Estados Unidos e para a Europa. Eles são treinados, são preparados, são enviados para lá, mas aí eles estão longe, começa a dar resultado, começa a dar recursos, e aí então eles acham que estão andando para cima e para baixo dentro daquelas pedras de fogo, assim como Satanás, e aí sobe na cabeça, acha que aquilo vem deles mesmo, e aí eles se rebelam do ministério que eles foram enviados, e abrem a sua própria igreja, porque acham que foi por si mesmos, mas eles só conseguiram resultado porque alguém os preparou, alguém os enviou, alguém os bancou, alguém os ensinou. E daí quando eles começam a dar certo, eles falam assim: eu quero tudo para mim, nada para os outros, sou eu que sou bom. E aí se rebelam e abrem sua própria igreja. E aí ele dá vários exemplos de ministros rebeldes, mas ele dá um exemplo de um ministro rebelde que foi treinado por anos, e aí ele começou a pastorear uma congregação pela primeira vez, e apenas depois de 6 meses, esse pastor que ali foi colocado se tornou um total rebelde, a tal ponto que em toda reunião que ele ia, ninguém conseguia controlá-lo ou aconselhá-lo. Ele ia na cara dos seus líderes e apontava o dedo e falava assim: vocês estão errados, e eu estou certo, vocês fazem tudo isso errado, e ficava acusando os seus líderes. E aí então no final, ele quebrou o vínculo com que ele tinha, e aí ele abriu sua própria igreja do lado da igreja mãe, e ele disse assim: em 6 meses vocês vão ver que eu estou certo, e que vocês estão todos errados. Ele falou tão mal da igreja que ele saiu, que ele falou que era uma igreja herética. O que é uma igreja herética? É uma igreja que não afirma que Jesus Cristo é o Senhor, é uma igreja que está falando que é uma seita. E ele falou mal da própria pessoa que trouxe ele para Jesus. Começou a falar: esse pastor que me trouxe para Jesus, ficou lá com eles, não quis me acompanhar. Esse pastor aí
é um tolo. Ele abriu a sua igreja do lado da igreja mãe, só que passaram-se os 6 meses que ele disse que ia ter uma igreja maior, que a outra igreja iria fechar e tudo mais. Em 6 meses ninguém mais ouvia falar dele. Após a sua revolta, ele simplesmente desapareceu na obscuridade. Ele pensou que poderia conseguir o que muitos anos de experiência puderam alcançar em apenas 6 meses. Meu irmão, não podemos cair no engano. Se nós podemos avançar um pouco mais, é porque alguém me entregou o bastão lá na frente. Nós estamos numa corrida de revezamento. Alguém me entregou o bastão, já não estava no início da corrida. Vocês já viram aquela corrida de 400 metros em revezamento na Olimpíada? Cada um corre 100 metros e passa o bastão. Se não passar o bastão certo, se você pegar o bastão dentro daquela área, você perde. Mas o último só pode correr porque os 3 primeiros correram. Se ele chega na frente, ele não pode dizer eu ganhei. Ele tem que dizer o quê? Nós ganhamos. Porque se tivesse entregue para ele atrás, ou se tivesse derrubado o bastão, ele não ganharia. Vocês sabiam que o Usain Bolt perdeu uma medalha olímpica? Ele tinha 9 medalhas de ouro olímpico, mas ele perdeu uma medalha. Sabe por quê? Porque um dos que correram com ele no revezamento da Jamaica foi pego no doping. Então, o que acontece? Perdeu a medalha, foi desclassificado da equipe da Jamaica. Mas o Usain Bolt não foi pego no doping. Mas o que aconteceu com o Usain Bolt? Perdeu a medalha. Em vez de 9 medalhas de ouro, ele tem 8. Por quê? Porque é uma equipe. Se nós podemos cruzar a linha de chegada, é porque alguém nos entregou o bastão. E eu não posso ir contra aquele que me entregou o bastão. É uma atitude, desculpe a palavra, mas de uma pessoa mau caráter. É ou não é? De uma pessoa que cospe no prato que comeu. Mas aí então, nós temos o exemplo de Jesus. Abre a sua Bíblia em Lucas 22, no Evangelho de Lucas. Capítulo 22. Vamos ler o versículo 19. Para você nunca mais esquecer. E para você não cair em engano. Lucas 22, 19. Existe um meio de graça que nos livra do engano. O que é meio de graça? É um momento que a graça de Deus está ativa, funcionando, conectada conosco pela fé. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente louva, quando a gente está no culto, quando a gente é batizado e quando a gente participa da Santa Ceia. Então, um meio de graça poderoso para nos livrar do engano é a Santa Ceia. Vamos ler o versículo 19. Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Se nós não tivéssemos a Páscoa, na qual Jesus morreu na sexta-feira pelos nossos pecados e ressuscitou no domingo, nós não poderíamos fazer nada. Se qualquer um de nós morrermos e a gente falar, espera 3 dias para ver se eu ressuscito, vai ressuscitar? Não, por quê? Por que nós não vamos ressuscitar no 3º dia? Porque nós pecamos. Mas por que Jesus ressuscitou? Porque ele não tinha pecado. A grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões é a ressurreição. Porque Cristo venceu, nós somos mais que vencedores. Então, no momento da ceia, nós temos que lembrar que nós só podemos fazer alguma coisa porque estamos com os nossos 2 pés sobre a pedra fundamental, sobre a pedra angular, que é Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Então isso não nos deixa nos enganar.
se eu sou usado por Deus, que Deus tenha misericórdia de mim. Eu não sou melhor por causa de um dom, porque a Bíblia diz que muitos naqueles dias dirão: mas Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome, mas Senhor, Senhor, eu profetizei, eu preguei no teu nome, mas Senhor, eu curei, eu fiz milagres no teu nome. E aí o que vai dizer o Senhor Jesus? Não te conheço, afasta-se de mim, você que vive na prática do pecado. Nós sermos usados com dom não significa que somos aprovados por Deus. Dom, é de graça, é dado. Amém? E se você receber um dom, se eu receber um dom, e a gente tiver milhares de pessoas, a gente não pode chegar para a igreja metodista e falar assim: ó, nós somos melhores que vocês. Agora todos nós da igreja metodista Planalto Verde tem que ser apóstolos, porque nós oramos e o cego vê, o surdo ouve. Qual pastor da quinta região que consegue fazer milagre? Aqui na igreja até as crianças oram e as pessoas são curadas. Então a gente vai virar todo mundo apóstolo? Vai dizer para o bispo: ô bispo, ó, seu título aí, meu. Sim ou não? Podemos fazer isso? Não, se eu recebi um dom, eu não mudo de hierarquia. Eu continuo sendo um membro. Se eu sou um pastor, ou se eu sou um presbítero, eu não posso deixar isso subir a nossa cabeça, e o inimigo sempre vai querer fazer com que suba a nossa cabeça. Amém? Por isso que a Santa Ceia nos leva a lembrar. O quarto engano é estar enganado pelo talento e pela unção. O amotinado quer destruir seu professor, pai e autoridade, sendo a mãe de todo engano. No final de todos os enganos, ele, além de destruir a si mesmo, além de se achar melhor do que o seu pai na fé, seu professor, aquele que o trouxe para Cristo, além de estar enganado pelo seu sucesso, ele também se volta contra a igreja, as pessoas, os pastores que o colocaram. Satanás não só se rebelou contra Deus e quis ser maior do que Deus, ele lutou contra Deus. Então, a mãe de todo engano, de toda rebeldia, é que inspira a pessoa a lutar contra as autoridades que foram colocadas sobre eles. Nós muito falamos de quem? Absalão? Não, Absalão é filho de quem? Davi. Ele tentou lutar, ferir, matar, destruir o seu pai. Então o engano é tão grande que leva a pessoa a lutar contra o próprio pai. A Bíblia diz que aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe tem que ser morto, apedrejado. A Bíblia diz também que o 10º mandamento, o primeiro com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam longos sobre a terra. Tanto pai e mãe físico, quanto pai e mãe espiritual. Ok? Porque o discípulo, nós vemos na Bíblia que João Marcos, Pedro fala: ó, meu filho João Marcos, que foi escrever o Evangelho de Marcos. Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Amém? É o pai espiritual que o gerou em Cristo. Amém? Ok? Então leva a pessoa a lutar contra o próprio pai. E o que aconteceu com Absalão? Conseguiu? Não, fracassou. Outro exemplo de Judas, que tentou destruir seu próprio mestre, professor e Senhor, Jesus. Conseguiu? Deu certo? O que aconteceu com Judas? Morreu enforcado, ele mesmo se matou. E Satanás pensou que poderia destronar Deus. Todos praticaram loucuras imponderáveis, impensáveis, que eram impossíveis de acontecer. Mas o espírito do engano, preste atenção, faz com que a pessoa haja como Absalão.
como o espírito de Absalão, que luta contra o próprio pai, como o espírito de Lúcifer, que tenta substituir e tomar a autoridade constituída, como o espírito de Judas, um espírito ardiloso, que traz e volta contra o seu próprio professor. Atenção, meu irmão, minha irmã, atenção para nós, todas essas coisas são impossíveis, não podemos substituir a Deus, não podemos ser bem-sucedidos quando lutamos contra o nosso pai, não podemos amaldiçoar aqueles que nos ensinaram, amém? Deus não vai nos ajudar, mas irá lutar contra nós. Não que Ele queira lutar contra nós, mas nós nos colocamos no lugar contra Deus. Ou você acha que Deus queria expulsar Satanás do céu? Ele não criou Satanás como anjo de luz? Ele queria? Não. Se eu queria alguém com luz, é para ser trevas? Não, mas Satanás escolheu o seu próprio caminho, assim como Jesus escolheu Judas, não para ser o traidor. Então, Deus não irá nos ajudar, mas irá lutar contra nós. Até a natureza, inclusive animais selvagens e águias, lutarão contra nós, se nós nos levantarmos contra o nosso Pai, contra quem? Deus, contra a autoridade constituída na nossa vida e contra os nossos professores que nos ensinaram, amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 30, 17. Diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Na outra versão diz assim: serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre. Até a natureza vai se voltar contra nós, se nós nos tornarmos pessoas desleais, a ponto de chegarmos no nível do engano. Amém? Amém. Então, meu irmão, é muito importante nós sabermos tudo isso, para nós não cairmos nesse erro. Talvez se Absalão, Judas tivessem feito esse curso, talvez não teriam sido pessoas desleais. E nós não podemos ser desleais. Nós podemos começar bem e terminar mal. E por isso que Deus diz assim: a alma que não pecar, essa viverá. Se o pai pecar, o pai sofrerá a morte. Mas se o filho mudar do caminho do seu pai e andar no caminho reto, viverá. Portanto, convertei-vos e vivei. Agora, se o cara for justo e reto durante sua vida toda e no final se desviar, vai morrer. Mas se o cara viver uma vida ímpia, errada a vida inteira, mas no final se arrepender, se converter e viver em justiça, vai viver. E aí Deus diz assim em Ezequiel 18: arrependei-vos e vivei. É o que nos cabe. Então, eu convido você, mesmo sentado, a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça. Nós temos que tirar essas raízes do nosso coração. Isso passa pelo nosso pensamento, porque nós somos conhecedores do bem e do mal, e porque Satanás vem mentir, vem colocar minhoca na nossa cabeça. Mas nós não podemos cair em tentação, amém? Por isso que Jesus fala: vigie, preste atenção, olhe, para depois você orar. E agora nós vamos orar. E se tiver alguma coisa no seu coração, confesse, peça perdão, amém? Para que Deus possa trabalhar. Deus trabalha na confissão.
a Bíblia diz: enquanto calei meus lábios, a tua mão pesava sobre mim, e os meus ossos estavam em sequidão de estio, mas então confessei-te a ti o meu pecado, não o escondi mais. E aí o que aconteceu? O salmista recebeu o perdão, amém? Pai, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, porque queremos tirar da nossa mente, do nosso coração, da nossa carne, do nosso eu, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, tudo aquilo que nos liga à deslealdade, tudo aquilo que nos liga ao espírito de Satanás e se voltar contra a autoridade constituída, tudo aquilo que nos leva a nos voltar contra os nossos pais, como o espírito que estava sobre Absalão, tudo aquilo que nos leva a nos voltar contra o nosso mestre e Senhor, como o espírito que estava sobre Judas. Nos livra desse engano, nos livra de ficarmos cegos e de fazermos o mal para nós mesmos, de cavarmos uma cova e cairmos nesse buraco. Senhor, nos perdoa, Pai, por tudo que a gente falou, mesmo às vezes achando que estávamos inocentes por ter a razão. Nos perdoa por aquilo que a gente falou, pelo aquilo que a gente pensou, pelo comentário que a gente ouviu e a gente concordou. Nos perdoa, Pai. Nós queremos ser livres de todo traço de deslealdade, e nós queremos ser pessoas leais, íntegras. E, ó Pai, homem e mulher como Davi, segundo o teu coração, que por mais que foi perseguido pela autoridade constituída e ungida e escolhida por Deus, que foi o rei Saul, e por mais que tivesse sido pessoalmente quase morto por Saul 2 vezes, não levantou a mão, não levantou a boca contra Saul. Nos dá esse coração, Senhor, esse coração leal, esse coração íntegro, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso advogado. Em nome de Jesus, nos perdoa como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, no nome de Jesus.